24 a 27, fala sobre os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semear-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e elas que ele não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então a gente vai falar um pouco do que Jesus estava ensinando para os discípulos, né? E quando Jesus ele veio, ele começou a ensinar o reino de Deus, né, para os discípulos. E aí ele conta nesse texto sagrado sobre uma analogia, né? Ele fala sobre 2 alicerces, 2 casas, né? Então, né, quando a gente vai fazer uma casa, né, ou tanto aqui ou lá no Brasil, né, então nós vamos fazer primeiramente o quê? Vamos projetar, né, vamos fazer um projeto. A gente vai ver, tipo, o tamanho do terreno, como que vai ser o tamanho da casa, o que a gente vai poder construir naquele terreno, se dá para fazer uma casa, 2 casas, depende da condição de cada um. Então esse é o começo para você ver o terreno, a localização, se é baixada, se é reto, se é alto, onde a sua cidade tem aqueles morros assim, né? Então você vai ter que pesquisar, ver, analisar, projetar como que você vai fazer, qual é o terreno que você vai ver, que você tem que ver se não tem mina, se ali não flui água, né? Que você vai ter que cavar, vai ter que estruturar o terreno, né? O alicerce bem firmado para você poder construir. Então isso é uma coisa assim que nós temos que ver, nós temos que projetar, né? Porque ninguém vai querer construir uma casa num lugar que você sabe que vai ceder a casa. A casa vai cair, vai pender, né? Conforme o tempo, a chuva, o sol, aí vai desgastando e ninguém vai querer comprar um terreno nessas condições. E para você construir também, você vai procurar os materiais, né? Como é que você vai querer o material para sua casa? Se é uma boa qualidade, se é de primeira, de segunda, de terceira, depende das suas condições. Você vai ver de acordo com o seu financiamento, como você vai poder fazer. Então tudo isso é um projeto. Tem que pensar, tem que analisar e ver se você vai ter condições de construir. Porque aquela casa que você vai construir vai ser a sua morada para sempre, né? Quando a gente constrói uma casa, a gente não vai querer morar 1 ano, 2 anos, porque você sabe o valor que você teve, o esforço que você teve para construir. Então você não vai querer desfazer de uma coisa que você está tendo esforço, né, para construir, porque leva tempo, leva dinheiro, leva serviço, né? Então tudo isso você tem que adquirir, tem que projetar para você poder construir. Então a palavra de Deus também se refere nessa forma. Quando Jesus ele falou que você tem que construir a sua casa no alicerce bom, você tem que construir a sua vida espiritual naquilo que você acredita e naquilo que você quer e que você vai contemplar ali no futuro, que a prioridade de um cristão é chegar e conquistar a vida eterna, porque as coisas desse mundo vão todo perecer, e nosso projeto é o céu, não é aqui, né?
Então, nossa vida espiritual, nós temos que preservar, que cuidar, né, dessa casa que nós somos, o tabernáculo do Senhor. Nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que foi o Espírito Santo. Ele está aqui conosco. E nós temos que cuidar dele. Fazendo como? Fazendo o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina, o que o próprio Senhor nos fala para fazer. E aí, aqui no texto, fala sobre, né, que você tem que construir, alicerçar uma casa na rocha, porque quando descer a chuva, o vento, essa casa vai ter suporte para segurar. Então eu fiz uns exemplos, eu escrevi uns exemplos de ventos. Tem vários ventos na natureza, por exemplo no Brasil, nós viemos do Brasil, um país tropical. Então quando o vento começa ali onde eu sou, lá do interior de São Paulo de Marília, então a gente, da casa da minha mãe eu via aquelas nuvens começavam a ficar cinzentas, e aí você já começa a sentir um vento no rosto, e se você já lavou a roupa, você tem que sair correndo, pegar as roupas do varal, guardar as coisas, colocar tudo para dentro de casa, porque você sabe que quando vem o vento, vem o quê? A chuva. Não é verdade? E lá em Marília derrama chuva mesmo, e trovoada, e trovões, né? E quantas vezes eu vi lá em Marília, depois que passa o vento, passa a chuva, aí o vento destelhou casas, caiu. Teve um dia que eu e minha família, a gente saiu, aí começou a chover ali, meu pai tinha feito um murinho de tijolos assim no fundo da minha casa, né? Que não tinha terminado aí na parte do fundo, então tinha terra, aí cimentou a parte do quintal, né, atrás de casa, e fez um muro, mas só que tinha um monte de lama, de terra ali, e choveu, e passou o vento. Quando ele chegou lá, o muro quase que caiu perto da porta, e lameou tudo a cozinha, e foi aquela coisa, meu Deus, e para dar um trabalho depois. E os telhados que voam? Inundações, né? Que a gente vê aqui também no Japão, quando chove muito, a água sobe e inunda a cidade. Quantos móveis são destruídos? E também lá nos Estados Unidos tem aqueles tornados, né? Quem já viu na televisão? Aqueles tornados, que fala tornado Alley, né? Que tem uma velocidade horrível, né? Vamos dizer assim, né? Uma ventania forte de 75 a 88 de velocidade. Imagina, você está no carro a 75 a 88, mas é um vento ali. Uma tempestade, 89 a 102 de velocidade de vento. E a tempestade violenta vai 103 a 117 de velocidade. Qual é a casa que suporta esse vento? E quando pensando em vento, eu pensei no irmão Oscar, que ele colocou o ventilador aqui, lembra quem estava aqui? Colocou umas palhas secas ali. E pegou o ventilador, né? O Rafa pegou o ventilador, só um pouquinho de vento, né? E o vento soprou ali, né? Então é isso que nós temos que ter cuidado, que esses ventos, né, que acontecem muitas vezes em nossas vidas, não venham nos arrancar ou nos tirar do lugar que Deus nos colocou. E a nossa vida espiritual, ela tem que ser alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, através da oração, através da leitura, através da meditação, através do estudo. Meus irmãos, eu dei aula para os jovens sábado passado, eu vou querer ler aquela revista toda que fala sobre o apóstolo Paulo, do livro de Gálatas.
ele ali se expressando como ele se converteu, né? Por causa que ele era judeu, perseguia os cristãos. E eu falei assim, não vou guardar essa revista aqui no meu lugar. Não vou guardar, porque isso daqui é uma riqueza, que quando Deus me der uma palavra em relação a isso, eu tenho onde recorrer. Eu tenho onde pegar uma palavra que foi estudada, que foi orada, que foi ministrada através de pastores cultos, né? Que são chamados pelo próprio do Senhor para desenvolver, né, revistas para o nosso bem, para o nosso proveito. E muitas vezes pessoas que tinham que estar aqui não vêm para aprender a palavra de Deus, porque quanto mais você começa a ler, mais você vê a grandeza de Deus. Você quer cavucar, que o pastor fala, né? Cavoca, vamos cavocar um pouco mais, para que a gente venha se alimentar, meus irmãos. É assim que o crente se alimenta. Porque 1h30 na igreja, quando um irmão traz uma palavra, quando o pastor traz uma palavra, né, para a igreja, aquele pouco de tempo é bom, é útil, sim, alimenta. Mas você não precisa do arroz e do feijão todo dia para que o seu corpo venha a ser sustentável, para que você venha ter força para caminhar. Assim é a palavra. Cada dia a gente tem que comer um pouco de um arrozinho, de um feijão, né, de um tutano, um mocotó, para a gente ficar o quê? Forte. Porque uma casa forte, se vem um vento, vem outra coisa, não derruba. Né? Uma pessoa que está forte, que está alicerçada em Cristo, o diabo ele não vai derrubar. Né? Em Mateus capítulo 16, vamos estar lendo? Só algumas folhas para frente. Mateus 16, 15, 16, 17 e 18. 16, 17, 18, que fala assim, próprio Senhor falando para Pedro recebendo a revelação divina do próprio Deus, olha só, disse-lhe a ele, né, Jesus perguntando para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro, né, simboliza aqui pedras, pedrinhas, né? Então Jesus ele falando que ele, né, sobre você, Pedro, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A rocha sobre a qual Jesus construiria sobre a sua igreja tem sido edificada como? Primeiro ponto, o próprio Senhor Jesus Cristo que efetuou sua obra de salvação morrendo por nós na cruz. Segundo ponto, a confissão de fé de Pedro. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, que todos os verdadeiros cristãos posteriores repetiam, né, que ele era o Cristo. Terceiro ponto, Pedro considerado como o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém. E aí, se a gente for lá em 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, que Pedro ele fala mais um pouquinho sobre Cristo aqui. Ele fala assim, capítulo 2, 4, 5 e 6. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas, que o próprio Pedro está falando, né? Que nós, como próprias pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também nas Escrituras se contém eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. Então, nós somos o quê? A pedra, né? Somos pedrinhas edificadas, cada uma de nós. Pedro está falando que nós somos as pedrinhas edificadas em Cristo, né? E que possamos estar, meus irmãos, edificados mesmo, que a nossa casa espiritual possa estar edificada em Cristo Jesus, e que possamos dar frutos também, né? Que possamos dar frutos para o Senhor, para a glória